Bem-vindos a mais um Medical Talks Live aqui do Center Norte Pavilhão Azul, em São Paulo. Eu estou recebendo agora o Juliano, do Grupo UniHealth. É um grupo que eu já conversei com outros funcionários e que eu gosto muito. Inclusive, aqui no nosso canal do YouTube tem uma entrevista com a Mayuli que é divertidíssima. Não desmerecendo, Juliano, você primeiro agradecendo que você veio até aqui conversar comigo pessoalmente, mas assistam um outro vídeo da UniHealth que a gente fala bastante de reinvenção da empresa na época da pandemia. Bem-vindo! Muito obrigado, Malu. Foi um prazer. Estou à disposição. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do Grupo UniHealth. Quais são as empresas do grupo? Quais são os serviços que vocês prestam? Então, Malu, a UniHealth está organizada já há 16 anos no mercado. Ela hoje atua em mais de 7 países em toda a América. Então, a gente começou uma internacionalização da empresa a partir de 2015. Hoje, a gente está distribuído em 3 grandes empresas. Como é que a gente se organiza hoje? O Grupo UniHealth ele tá segmentado em UniHealth Logística Hospitalar, que atende sistemas de saúde e hospitais menores com viés de atendimento público. A gente segmentou também na Hospilog, que ela é totalmente orientada para grandes projetos. Então, assim, o Hospital de Clínicas, por exemplo, de São Paulo, 2.400 leitos, tem um vulto muito grande, tem uma operação muito específica. A gente organizou a Hospilog e tem a UHT Log, que daí ela está orientada no mercado privado, que também tem as suas especificidades aí na parte de logística hospitalar. Na parte a parte de hospitais privados e clínicas também. Exatamente, clínicas, hospitais privados. Todas elas atendem os mesmos tipos de empresas, só a segmentação de público e privado que a gente acabou segmentando e a questão do dimensionamento, que ficou muito mais focado na Hospilog para grandes projetos, sistemas de saúde vultuosos, a UniHealth Logística para hospitais menores, públicos também, e a UHT para atender o segmento privado de clínicas, hospitais. Assim. Vamos falar um pouquinho o que é essa terceirização, né? Porque muito gestor hospitalar ele tem medo disso, parece que tem um bloqueio. Conta um pouco como que vocês trabalham dentro dos hospitais. Muito legal a pergunta, Malu. Assim, primeiro para desmistificar essa questão da logística hospitalar para os gestores que acompanham, né, o Medical Talks. Então, assim, a logística ela entende todo o processo que o hospital faz a compra, entrega dentro de um centro de distribuição, nós recebemos esses produtos, fazemos todo um processo de armazenagem, estocagem, unitarização. A gente, inclusive, trabalha com a parte também de medicamentos controlados, portaria 344, que daí entra a parte de psicotrópicos, entre outros medicamentos específicos. Também na parte de medicamentos refrigerados, 2 a 8, medicamentos congelados, medicamentos que tenham crioterapia, também menos 70 graus. Então, assim, a gente trabalha, recebe esses produtos dentro do centro de distribuição, agrega valor deles, como? Fazendo todo o processo de unitarização, embalagem, invólucros, e depois a gente entrega unitarizado esse produto dentro da unidade hospitalar. Essa é a parte do mercado extra-hospitalar de logística. Depois, a UniHealth, que sempre foi o foco dela, é o intra-hospitalar. O intra-hospitalar é do recebimento do hospital até a administração ao paciente na beira do leito. Hoje a gente tem os famosos tradicionais PDAs. Aqueles PDAs eles fazem uma checagem tripla, garantindo que o medicamento vai ser dado para o paciente certo, no horário certo e pelo técnico que está fazendo a administração de forma correta. Então, assim, é garantir que tudo que o hospital comprou, ele consiga vender de forma adequada, colocando na conta e garantindo que o hospital receba esse valor por meio das fontes pagadoras, por meio dos convênios, de forma adequada, num tempo razoável. Então, assim, a logística hospitalar, ela na verdade atua em prol dos hospitais, para que eles organizem esses processos de ressuprimento de forma adequada, com o menor volume de ativo possível, fazendo com que o hospital tenha mais caixa para investir em seus projetos e fazer investimentos de toda a ordem. Eu imagino que isso deve dar um controle muito grande e uma redução de desperdício, né? Porque muitas vezes assim, a pessoa fala, primeiro que você já tem esse gerenciamento dos produtos, já é uma questão do custo estar mais reduzido, mas também do desperdício, que eu acho que é muito importante. Quando você deixa tudo muito, eu acho, solto, acaba tendo um desperdício, pega, não sabe onde entregou, não sabe para quem deu, fica um pouco confuso, né? Sem dúvida. Na verdade, principalmente nas instituições públicas, a gente encontra 60, 70 dias de estoque. Imagina. Muitas vezes 100 dias. Então, assim, o que a gente trabalha nessas instituições? Para que elas tenham menos estoque, parem menos dinheiro no tempo, ou seja, tenham mais disponibilidade de caixa e, naturalmente, as perdas internas, que é o roubo, o furto, a quebra, o extravio, qualquer falha que aconteça dentro do ambiente hospitalar, tu tem a garantia de que aquele item vai ser cobrado adequadamente dentro do processo conta. Tem muito desperdício dentro dos hospitais. Então, assim, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente viu uma oportunidade, porque os hospitais estão sem caixa, naturalmente sem caixa e excessivamente estocados. O que vai acontecer num curto espaço de tempo? Esses medicamentos têm data de validade.
Esses medicamentos vão vencer. Então, eles fizeram compras vultuosas nos meses de março, abril, extremamente mais caras do que o valor médio, e agora eles vão estar... E eles já tiveram perdas, né? Porque Exatamente. Na hora que você acabou com as cirurgias eletivas, você focou numa demanda de produtos muito específicos e todos aqueles outros estoques que eles tinham acabaram já teve muita coisa que já venceu. Mas exatamente o que você falou, o cara tinha estoque para 70 dias, veio uma pandemia, acabou a cirurgia eletiva, aquilo que era usado para X, só para aquela X problemática já foi, né? Exatamente. E assim, os hospitais se prepararam para ter um volume de atendimento da ordem de 100% e 110%. Naturalmente, os hospitais, tanto aqui em São Paulo, na região sul do Brasil, nessa época, eles estariam acostumados a trabalhar com 90% de ocupação. O problema é que a pandemia trouxe o contrário. Ocupações de 40%, 50%, principalmente nos hospitais privados, um excesso de contingente dentro dos hospitais públicos, e essa assimetria gerou um problema muito grande. Tanto é que a gente teve vários problemas nos hospitais de campanha que foram utilizados abaixo das suas capacidades, né? Na verdade, a gente deveria ter tido uma parceria muito mais próxima com os hospitais privados para evitar que esse problema tivesse sido agravado e a gente tivesse que fazer investimentos muito grandes nos hospitais de campanha que pouco foram utilizados, na verdade, né? No dia que eu estava conversando com a Mayuli, a gente falou sobre essa questão do gerenciamento do estoque, né? E aqueles hospitais que já tinham o programa de vocês em andamento conseguiram reduzir, eu não vou falar que ganharam dinheiro, porque ninguém ganhou dinheiro, todo mundo teve perdas, mas conseguiram reduzir essa perda muito, porque estava organizado. Eu imagino aquele hospital que tem uma pessoa de almoxerifado e aí veio uma pandemia. O cara saiu fazendo contagem, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, vai fazendo uma tabelinha mesmo. E aquele que já tinha tudo sistematizado, comprou melhor e conseguiu se organizar de forma melhor, né? Então, eu queria que você contasse algum exemplo de algum hospital que vocês conseguiram ter esse controle, essa economia de escala. Legal, a gente teve muitos exemplos práticos, tá? Eu gosto muito de detalhar aqui os exemplos de São Paulo, no caso, a Santa Casa de Santos. Teve um exemplo sensacional, não faltou nenhum produto. Nenhum momento. Utilizar, em nenhum momento. Então, assim, teve um planejamento de compras muito adequado, baseado no consumo. Então, todo o controle de consumo sendo adequado, eles não tiveram nenhum tipo de falha nesse sentido. A gente faz alertas também, é importante comentar, a gente faz alertas sistemáticos para a operação de que os produtos vão vencer. Então, assim, 6 meses antes, por exemplo, de um produto vencer, a gente está alertando o gestor hospitalar que aquele produto vai vencer e que ele deve ser orientado. Ou, nós temos uma outra unidade que pode fazer o uso desse produto. Exato. Então, por exemplo, dá para trabalhar isso de forma organizada nas instituições para evitar a perda. O Hospital de Clínicas de São Paulo, da mesma forma, teve pouquíssimas falhas dentro do processo de planejamento. É assim, momentos circunstanciais, assim, tal qual a pandemia. É normal falhar. O problema, e a questão do grande diferencial foi, esses hospitais falharam menos, ou tiveram menos pontos de desperdício relacionado a dinheiro, porque tinham um controle totalmente sistematizado, da parte do planejamento até a administração do consumo, né? A gente acaba se relacionando bastante com os hospitais, e a gente outro dia estava conversando com um hospital que fez compra de EPI, por exemplo, ele vai ter EPI para o resto da vida, porque ele estocou EPI, agora ele está oferecendo EPI para outros hospitais, até como doação, porque ele precisa liberar o espaço. Exatamente. Tu imagina a área de grandes volumes dentro dos hospitais, que incluem soros, toda a parte de hemodiálise. Descartáveis. Exatamente. Então, assim, esses produtos, além de ocuparem grandes volumes, eles também têm um período de validade, né? Então, naturalmente, se os hospitais não doarem esses produtos, eles vão gerar perdas, já vão gerar uma perda iminente, porque tu parou o dinheiro do tempo, comprou o produto e não utilizou. Só que assim, antes, melhor do que tu doe e faça a utilização de forma adequada, do que esse produto se perca aí na estrutura hospitalar, né? Gerando mais ainda desperdício, né? Quando o hospital começa a usar o serviço de vocês, qual é o tempo de implementação? Legal, assim, essa pergunta varia muito em relação ao tamanho da estrutura que a gente se predispõe a atuar. Geralmente um período de implementação tradicional, aí, um mês antes a gente já começa a trabalhar em back-office para organizar toda a parte de estruturação de cadastro, dos produtos, fazer toda a parte do inventário, um espelho de estoque de forma adequada, para criar um momento zero. Essa preparação envolve mais ou menos um mês, antes de entrar na operação. Para quando a gente virar a operação, fazer o kick-off de fato, a gente tem o menor tipo de ponto de ruptura, a gente tem o menor tipo de estresse com o cliente nesse sentido, porque para ele é uma nova cultura, é um novo modelo de negócio que está sendo colocado. Só que assim, a gente trabalha muito bem no bastidor, exatamente para evitar que o processo de mudança seja traumático. Então assim, essa parte de cultura a gente trabalha muito forte dentro da empresa, para dar muita segurança no processo de implementação. A gente aprendeu muito ao longo desses 16 anos e hoje, posso dizer com toda tranquilidade, o processo de implementação ele é muito mais exitoso, muito mais confiável. Então, assim, a gente tem
extremas barreiras de segurança para evitar que problemas posteriores aconteçam e a gente trabalhando ainda antes de ambiente de implementação. Porque normalmente o gestor ele quer fazer a mudança, mas se o time ali não se envolver, não tem quem faça a mudança, né? Exatamente, e é uma mudança a 4 mãos, porque a gente está colocando o hospital em relação conosco, a gente está colocando também os fornecedores na parte do planejamento, a gente também tem que estar comunicando os médicos de que isso vai estar mudando de forma assertiva. Então, assim, tu envolve um processo de comunicação que tem que ser muito bem estruturado a priori, para que a gente garanta sucesso. Para variar, né? Comunicação é tudo nessa vida. Então, até nessa parte de comunicação para a gestão da mudança, a gente se envolve muito para garantir que tem o menor ponto de ruptura, o menor nível de estresse para a organização que vai receber isso. Porque a gente sempre tem uma ideia no qual a gente vai fazer sempre mais barato e com mais qualidade do que aquela empresa executa. Não só pelo viés processual, mas pelo viés de redução de quadro laboral. Então, assim, tem muita gente associada nos hospitais a executarem atividades. Falta automação nos hospitais. A gente entra com muitos processos associados à tecnologia, como robôs, como dispensários eletrônicos, como tecnologia beira-leito, que garantem que todo produto que é comprado é dispensado ao paciente de forma correta, né? E eu acho que você acaba gerando uma segurança muito maior, né? Porque você tem, quando a gente fala do controle, quando a gente fala dos processos, acaba que isso fica registrado também. Então você tem onde consultar caso acontecem erros e aí você consegue voltar e está tudo documentado. Isso faz uma diferença grande também, né? Toda a UniHealth, todo o grupo UniHealth é orientado ao processo assistencial. Na verdade, a gente está vendendo um serviço totalmente associado à questão de segurança e qualidade da assistência. Então, assim, quando a gente coloca um beira-leito dentro do hospital, a gente está garantindo que determinado paciente não vai receber o medicamento errado, pelo técnico de forma incorreta, por uma via incorreta, de forma incorreta. A gente está garantindo também todo o processo de interação medicamentosa. Por exemplo, o cruzamento de 2 medicamentos na prescrição podem gerar um mal para o paciente. Toda a nossa tecnologia já está embarcada com guides americanos, os mais atualizados, garantindo que todo esse processo de segurança, que essas drogas não sejam administradas de forma concomitante, garantindo que o farmacêutico receba no seu PDA aquela notificação de que ele tem que alterar aquela droga para aquele paciente antes que ela seja separada e administrada posteriormente por um técnico de enfermagem. Então, assim, toda a organização da UniHealth está focada, de verdade mesmo, na questão do trato assistencial, na segurança do trato assistencial. E a gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre como a pandemia muda o sistema nosso próprio, né, da nossa empresa. Lógico que muda lá fora. No caso de vocês que prestam serviço para hospitais, com certeza mudou a dinâmica, teve que ter protocolos de segurança rígido, mas muda também a nossa parte interna. E você estava me contando novidades do setor comercial. Exatamente. A gente tem muito gestor hospitalar que assiste a gente tem também muitos gestores de pequenas clínicas de pequeno e médio porte, então eu acho que isso pode ser muito interessante. Conta um pouquinho o que vocês reinventaram. Legal. Essa experiência é bacana, muito mais pelo viés de capilaridade que a gente gostaria que o sistema tivesse associado a essa questão da pandemia, né? Como as empresas, naturalmente, elas gostam de nos visitar, conhecer a empresa, ver como é que funcionam as operações, visitar em loco determinado hospital para ver como funciona o processo de operação logística. O que a gente fez? A gente, junto com uma empresa aqui de São Paulo, a gente já trabalhou e já executou essa atividade e montamos uma visita virtual a nossa unidade central aqui no CD de Alphaville, né, que tem mais de 5.000 metros quadrados, no qual todos os clientes eles podem virar o seu celular dentro do próprio YouTube para ter toda a visão de todos os processos que são realizados conforme a operação logística deles vai sendo trabalhada. Então, assim, eles podem ter um viés de experiência real, sem nos visitar fisicamente, respeitando todos os protocolos de segurança atual. Então, assim, é um viés... Ele vê da casa dele. Exatamente. No conforto da casa dele. No conforto da casa dele, inclusive com os óculos agora de realidade aumentada. Então, assim, dá para dar um viés de experiência muito legal para o gestor, sem ele se deslocar do Rio Grande do Sul, se deslocar do Paraná, se deslocar de qualquer lugar do Brasil para conhecer o nosso CD. Então, assim, a gente está aumentando essas experiências para dar exatamente essa nova realidade que é a questão da pandemia, que a pandemia nos trouxe, né? Mas se adequando a ela. E tem novidade aí em maio, ano que vem, para dentro da feira. Então, se vocês quiserem conhecer o CD da UniHealth, falem com o Juliano, entrem em contato com o time de lá, que com certeza eles vão passar para vocês o link para vocês fazerem esse tour virtual, conhecer como que é o CD, como são os processos. E em maio fica o convite para vocês virem no stand do Grupo UniHealth para conversar pessoalmente e saber de todas as novidades. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar comigo. Espero que a gente se reencontre logo. Obrigado, Malu. Foi um grande prazer. Meu.
Com valores sólidos e profundo conhecimento de mercado, o Grupo UniHealth oferece excelência em logística hospitalar desde 2004 em toda a América Latina. Hoje, você é nosso convidado para conhecer toda a tecnologia de nosso centro de distribuição. Tudo começa aqui, no recebimento, onde é feita a checagem dos produtos recebidos e nota fiscal com a ordem de compras gerada pelo hospital. Em seguida, conferimos todos os produtos recebidos avaliando a integridade das embalagens, os lotes e as validades, dando entrada em nosso sistema, o Unilog WF. Em caso de divergências, colocamos os produtos em quarentena e avisamos o cliente, concluindo o processo de avaliação do fornecedor. Os produtos são etiquetados no padrão Data Matrix. A armazenagem é feita de forma randômica pelo nosso software, otimizando os trajetos de picking para o menor caminho possível, garantindo a agilidade de nossos processos. Dispomos de área segura com acesso por biometria para medicamentos controlados e de câmara fria com rigoroso controle de temperatura para produtos com essa especificidade. Em nosso setor de unitarização, utilizamos tecnologia de ponta para fracionar e identificar materiais e medicamentos à sua dose mínima de consumo, procedimento essencial para o controle da administração do medicamento ao paciente. É aqui que utilizamos nosso sistema exclusivo de serialização dos itens para a identificação única de cada unidade fracionada. Após o recebimento da requisição por parte do hospital, os produtos serão separados automaticamente, agrupados e embalados. Com o sistema especializado de picking, os produtos são separados por leitura de Data Matrix e alocados nas docas para envio a cada uma das instituições a que se destinam, já com seus documentos de embarque e, posteriormente, carregados nos veículos para entrega aos locais de consumo. Grupo UniHealth Logística Hospitalar. Inteligência a serviço da excelência.